Primeiramente, gente, boa tarde, quase boa noite, né? Como a Yara estava me apresentando. Meu nome é Raira, mas todo mundo me chama de Rai. E a gente vai falar hoje sobre processos e como é essa essencialidade que a gente tem, tanto no mundo de UX design, como profissional de experiência, e globalizando como um todo na metodologia ágil. Então, Ela o o que eu quê? quero trazer para vocês e agregar como um valor, tanto da bagagem que eu já tenho e experiência, é justamente esse dimensionamento que a gente tem de aprendizado sobre como é que a gente faz esse desenvolvimento de processos. Ou seja, pode ser um processo, pode ser um fluxo, pode ser um blueprint, mas a partir daí a gente vai aprender como é que isso daí vai ter que fazer parte do seu dia a dia como um profissional de design de experiência e de que forma a gente pode facilitar isso e comungar essa cultura para todo mundo conseguir compreender que isso precisa de fato se tornar uma cultura, uma essencialidade. Como eu já comecei a apresentar um pouquinho, né? Eu queria dar uma introdução, trazendo para vocês uma provocação, que é que todos nós somos um processo que está em desenvolvimento. Muitas das vezes, quando a gente está estruturando o nosso blueprint, a gente tem esses jargões, né, um pouquinho chato de compreender. Então, isso é mais que um mapa de localização que a gente está juntando vários tópicos que a gente está agrupando a partir de pesquisas qualitativas e quantitativas para poder mensurar o nosso processo ou fluxo que vai ser desenvolvido. Então, a gente tem aquela interação de tangibilizar e ter uma compreensão de que nós, como pessoas, somos um processo que está em contínuo desenvolvimento. E aqui vocês podem ver um exemplo do que a gente tem de um fluxo que é linear, ou seja, ele está na linha reta ali, bem horizontal, de como seria esse desenvolvimento de processo ou fluxo. Aqui tem uma representação bem básica de um blueprint. Eu racionalizei ele comumente, como a gente faz em raias de colunas e linhas, e coloquei alguns aprendizados que eu tenho no meu dia a dia, que são indicadores e métricas que são bem tangíveis e são comuns, como os canais e redes sociais que eu uso diariamente, alguns tipos de metas pessoais que eu posso tangibilizar a partir desses post-its, e também tem cada um dos segmentos que eu quero ter uma razão, que eu quero apresentar para as pessoas. Então, quem eu sou? Eu sou Raira Isabel, analista de usabilidade, atualmente trabalhando na Brain Innovation. Tenho 27 anos, sou uma mulher preta ativista. Eu faço parte de vários coletivos que estão viabilizando comunicar a presença da mulher e inserção dela, tanto na parte de acessibilidade como da visão de design. E a partir daí eu vou dimensionando cada um dos pontos dessa minha jornada do meu dia a dia. Então fica bem fácil das pessoas compreenderem como é um entendimento de um processo de um fluxo. Isso é muitas vezes chato, porque a gente tem vários atores e stakeholders para poder fazer essa formatação geral. E o que eu estou apresentando para vocês é um fluxo completamente linear. E isso daqui é muito na teoria. Na prática, a gente sabe que é um pouquinho diferente. Na prática, ele é basicamente assim, parecido com um mapa mental. A gente tem uma globalização central, que a gente tem uma visão mais macro, e dela a gente se espalha, criando ramificações e algumas visões mais micros. Então, aqui a gente também tem uma exemplificação de como seria aquelas linhas e aquelas colunas de uma forma mais mentalizada. Então, por exemplo, eu trago aqui dores que a gente tem, alguns problemas. O que é que a gente vai ter no nosso processo de fluxo pessoal? As dores podem ser problemas familiares, algum percalço em relação à agradabilidade que você tem nos seus relacionamentos que você está construindo, algum problema que você está tendo na sua educação. Então, a gente pode mensurar isso como dores. Quais são os stakeholders que a gente tem na nossa vida? Todos eles que fazem parte da construção do nosso fluxo. Então, tem os nossos familiares, tem os nossos amigos, tem os nossos parceiros, etc, etc. Então, na teoria, a gente tem a visualização, e isso daqui é na prática. Então, ela é completamente não linear, tem vários atores que vão funcionar agrupando cada um do destrinchamento e desenvolvimento desses bracinhos nas visões mais micros que a gente tem, e a partir deles a gente vai atacando. E por que isso acontece? Porque muitas das vezes o ser humano tem aquela visão de que o processural ele tem que ser muito fixo. Ele é meio que um cabestro de cavalo. Então, a gente tem uma visão de que não pode mudar, ele tem que ficar estagnado daquele jeito, e ele tem uma semântica muito bem estruturada, uma receitinha de bolo que tem que ser seguida de fim a fim.
Mas nós, como seres humanos, que é o exemplo que eu estou trazendo para vocês, para ficar muito mais prático, a gente tem que compreender que somos mutáveis. E da mesma forma, isso acontece com vários projetos e gestões que a gente está tendo. Quando a gente dá uma visão muito mais holística disso tudo, a gente compreende que tem várias coisas que estão embarcadas no desenvolvimento de cada um desses pontos. Então, na metodologia ágil, a gente sabe muito bem que o discurso dela é saber implementar isso de forma eficaz e eficiente, e não necessariamente rápida. Agilidade não tem nada a ver com isso, não é um sinônimo de você ser rápido, é um sinônimo de você trazer, abarcar valor naquilo de uma forma onde você possa errar e possa continuar a construir. E isso também é muito sinônimo de mutabilidade, e é um sinônimo daí que a gente também tem que abarcar muito na construção de processos. E tem algumas diferenças que é interessante a gente ter bem mapeado e bem tangibilizado quando a gente está entrando no mercado de atuação como profissional de design de experiência. Porque a gente está muito dentro de uma bolha, a visão ela é muito enclausurada na questão de que nós temos papéis a desempenhar e muitas vezes as nossas cadeiras não deixam um pouquinho engessado, porque nós temos um trabalho de fim a fim para fazer e isso de uma forma teórica. Na forma prática, é um pouquinho diferente. Então, aqui eu trago alguns exemplos para vocês da diferenciação de como seria esse desenvolvimento de processos e fluxos, dependendo do time. Então, a gente tem duas formatações. Times de TI, Ciências da Informação, e times que são de produtos, inovação, disruptivos, que estão embarcados em metodologias ágeis ou necessariamente ligados a startups. Então, um dos primeiros diferenciais é, quando você está num time de TI, normalmente você entrega um definition of ready. E quando você está num time de produto, é um definition of done. E só para deixar isso bem mais claro, porque eu fico trazendo esses termos em inglês um pouquinho complicado às vezes, que a gente não está muito acostumado com esses jargões, que é em referência de, quando a gente diz que tem um ready, é que para uma coisa ela está linearmente pronta, ela tem que estar necessariamente seguindo aquelas métricas, aquelas riscas de entregáveis que têm que ser feitos. Se algum deles não for entregue, você não vai ter o produto final, a feature final, para ser entregada. Então, aquilo quebra. Então, isso pode trazer um exemplo no desenvolvimento de um sistema tanto web como mobile, para você fazer uma release, uma entrega de uma tela, tem vários componentezinhos que fazem parte delas, que se eles não tiverem lá priorizados, não vai dar certo. Em algum problema, em algum momento, o seu sistema ele vai explodir, vai dar algum problema. E isso daí fica completamente diferente quando você está trabalhando num time de produto. Essa metodologia de agilidade, ela realmente tem que acontecer na prática. Várias daquelas tarefas não necessariamente têm que ser entregues naquele momento, mas ela tem todo um roadmap, um timeline de entregas que fazem com que elas estejam intrínsecas. Então, isso daí é um dos pontos principais para a gente entender na hora de desenvolver os nossos fluxos e processos. O segundo ponto é, bem como eu estava apresentando para vocês, a maioria dos UX designers profissionais de experiência, quando eles estão trabalhando no desenvolvimento das releases e features, eles têm que estar bem tangíveis. Então, cada um dos projetos vão estar diretamente correlacionados com o desenvolvimento dessas releases que vão entregar features priorizadas. E no time de produto, a gente vai fazer desenvolvimento de fluxos e processos que vão estar embarcados dentro das sprints, que não necessariamente vai ter que estar todos os pontos ali entregáveis. Por terceiro ponto, a gente tem a maior diferenciação. Não necessariamente para os times de produtos a gente vai fazer o teste em cada fase. Então, se você tiver inserido num squad que usa de metodologia ágil, sendo ela Kanban, Scrum e etc., como a gente tem as comumente, em algum momento você vai ter que passar pelos testes, tanto ele qualitativos, quantitativos, e chamar os stakeholders para perto para poder validar. Mas isso daí normalmente acontece no final do período, que é o Double Diamond que a gente conhece, né? Depois do período lá de discovery, definição, desenvolvimento e teste e follow-up. Isso daí só acontece normalmente nessa parte já do teste final. Quando a gente está no time de TI, vai ter que acontecer em todos os momentos. Se não é isso que eu já repeti lá no início. Vai quebrar em algum momento. E o último ponto, que é uma diferença que parece assim, blow mind, né? Que estoura a nossa cabeça, é que no time de TI a gente entrega produtos. E no time de produto a gente entrega serviços. Não necessariamente isso não quer dizer que a gente não vai entregar algum produto assim que não vai estar abarcado ao mercado, né? Mas tem que também ter uma racionalização de que são coisas diferentes.
Quando a gente está no time de TI, o produto vai ser um desenvolvimento web, um desenvolvimento mobile, algum tipo de serviço que vai entregar no mercado um valor diferente quando você está atuando dentro de uma startup. Porque aí você está visionando o growth dela, você está mencionando o impacto dela, e não necessariamente só a entrega daquele produto que está sendo feito. Então, a gente vai indo já mais para a parte que é uma das mais interessantes, que é quando a gente está no período de research, que são as pesquisas. A gente sabe muito bem, trazendo de volta para a nossa mensuração da bolha de profissionais de experiência, hoje em dia tem diversos chapters, tem diversos chapéus, e eu, como chapter leader, dentro da guilda de design de experiência da empresa que eu estou atuando atualmente, eu sei muito bem que a gente é como uma saladinha de fruta. Então, para desempenhar os papéis, a gente está integrado com vários chapéus. Então, tem CX, tem CS, tem analista de processos, tem analista de usabilidade, entre outros. E nem sempre, em todas as empresas, vão funcionar dessa forma. A gente categoriza as pessoas dependendo do trabalho que ela tem que desempenhar. Então, os squads estão desenvolvidos dessa forma. Mas, para a gente conseguir mensurar um desses pontos, depois que a gente já compreendeu o que é que precisa ser feito, dependendo do time que você está alocado, são as definições de algumas tarefas que elas vão se reproduzir e vão continuar acontecendo dependente do squad que você está. E eu listei algumas que são bem importantes. A primeira é a definição de métricas de validação. Como é que você vai validar uma dor, uma hipótese, se você não tiver metrificado os tipos de indicadores ou métricas de sucesso, como a gente chama de KPIs, para tornar elas uma realidade? Como é que você vai saber de fato que o seu cliente final ou influenciador final está precisando de fato daquilo? Você vai ter que ter alguns checkouts, algumas checklists para poder conseguir tangibilizar isso da melhor forma e da melhor maneira. O segundo ponto é sempre você buscar motivos de fato conseguir responder esses questionamentos, indicadores que você está tangibilizando, porque isso daí também não vai fazer sentido. Se você está atuando como um pesquisador, um ex-research, nas palestras anteriores, principalmente das meninas que estavam trazendo um ponto de vista antropológico, a gente sabe muito bem que tem essa questão de entendimento e compreensão da etnografia do seu cliente. Se você não for a fundo nisso, você não vai conseguir construir um produto, um serviço, uma solução que está sólida, que está aderente para o mercado. Em algum momento ela vai explodir, ela vai ter um nível de obsolência e ela vai ter um risco de que o impacto dela pode ter uma viabilidade negativa ou, se não, de curto prazo. E, atualmente, a gente sabe muito bem que o que a gente mais quer é ter sucesso no que a gente está desenvolvendo ou desempenhando. O terceiro ponto é a gente sempre, ou na melhor das hipóteses, conseguir, né, responder todas as dúvidas que a gente tem nesses achismos que estão no Product Discovery, que é aquele momento inicial que na palestra anterior de Anderson, ele até comentou, que foi o desenvolvimento lá do Gap, do Design System. Então, a gente tem fazer essa construção de viabilidade de respostas que a gente precisa ter. A gente também pode definir alguns indicadores de quais são as prioridades que a gente tem ali. Quais são as métricas de sucesso que a gente tem dessas hipóteses que vão se tornar dores e elas passaram de achismos e agora são certezas. Elas não são dúvidas. Então, tem toda essa parte de tangibilização que a gente precisa ter também. A gente também tem que estudar a fundo as nossas pesquisas, porque senão isso não vai fazer sentido, a gente não vai conseguir correlacionar todo o desenvolvimento do fluxo e ele, porventura, vai quebrar em algum momento. Eu acredito que vocês estão notando que tem toda uma racionalização nisso, né? E tem muitos gaps que podem acontecer se você não estruturar bem cada um desses elementos que vão fazer parte do desenvolvimento do fluxo no final, e eles podem tornar mais fraco, mais sensível, mais frágil o desenvolvimento dele no futuro. E o último ponto, eu acho que é um dos mais importantes, que é a construção do racional e estruturação desse processo e fluxo que a gente está fazendo. Se a gente não tiver a métrica principal desenvolvida do que é que a gente está precisando querer, o que é que a gente está focando em desenvolver, o que a gente está focando em entregar, isso não vai adiantar de nada. Então, eu deixo isso daqui como dicas para prosseguir com o desenvolvimento de fluxos, independente da fase que você tiver, independente do framework ou metodologia que você estiver utilizando, a gente sempre vai ter uma receitinha de bolo. E eu estou falando muito essa palavrinha porque em algum momento eu vou apresentar um pouquinho mais, porque eu estou falando tanto disso.
Aqui eu busco de novo aquele ponto que eu trouxe lá no início, a questão da essencialidade do desenvolvimento de processos e de fluxos. A gente sabe que tem esse termozinho de que time que está ganhando a gente não mexe, né? Quem gosta aqui de futebol, quem gosta de esporte, sabe que sempre tem aquelas pessoas que estão selecionadas que a gente tem certeza que vai dar bom, a gente tem certeza que vai ganhar um título, vai trazer alguma coisa para casa. E isso acontece da mesma forma quando a gente está desenvolvendo alguma coisa, independente do fluxo, da ferramenta que a gente estiver usando, mas nesse caso a gente está trazendo o desenvolvimento de processos. E aqui eu vou trazer um exemplo bem tranquilo de ser entendível. Quando a gente está atuando tanto em time de TI quanto em time de produto, a gente vai entregar em algum momento um MVP, que é um mínimo produto viável. Eu também coloquei um MLP, porque dependendo da sua atuação, você vai pensar e tangibilizar nesses dois fatores. E aí a gente tem dois frameworks que eles podem estar embarcados, podem estar intrínsecos, podem ser fluidos, eles são homogêneos, querendo ou não, porque eles estão ligados um ao outro. O primeiro é o Honeycomb, onde a gente vai conseguir definir algumas métricas em relação à visão comportamental do cliente final. Então, a gente pode embarcar nele o conteúdo, a gente pode complementar nele o perfil e comportamento do cliente final e o que aquele produto precisa ter, entre outros fatores. E ele funciona, de fato, como se fosse uma colmeiazinha. Vai estar um interligado ao outro e é um fluxo contínuo que pode ser revisado. O segundo ponto é o Double Diamond. Essa daí eu tenho certeza que vocês devem conhecer como profissionais de design e experiência e até como atuantes de TI, que é aquele fluxozinho que parece, de fato, dois diamantezinhos que estão interligados e estão divididos em 4 fases. Discovery, definição, desenvolvimento e entrega. E muitas vezes tem o follow-up, que é quando a gente torna ele num Triple Diamond. E aí, ele é feito para você organizar e conseguir convergir e divergir suas ideias. Então, se você já tiver alguns pontos já tangibilizados no Honey e você conseguir entrar no certezas, sugestões e dúvidas que você tem usando o Double Diamond, a gente já vai ir para outro ponto super importante, que é o design atômico. Ele foi trazido há mais ou menos, em média, de 10 a 5 anos para o meio de design de experiência, que é quando a gente pensa do pequeno e vai explodindo para o grande. Porque não faz sentido você começar do grande e depois para o pequeno. Em algum momento vai explodir. Então a gente começa de features pequenas, componentes pequenos, vão tornando os componentes maiores e ele se globaliza para a construção, por exemplo, de uma página inteira. E por último, a partir disso daí, tudo mensurado, a gente consegue definir os nossos processos e fluxos. Então, tá vendo como fica muito mais fácil você conseguir racionalizar e tangibilizar cada um desses pontos. Quando a gente sabe que ferramentas vão ser usadas e cada ponto que a gente precisa atacar, em cada uma delas a gente já vai ter métricas e indicadores definidos. Não necessariamente da forma como eu estou apresentando aqui. Mas tendo essa racionalização fica muito mais fácil. E foi aquilo que eu estava falando. A gente sempre tem uma receitinha de bolo. E eu vou trazer até uma provocaçãozinha, vocês não precisam responder agora, mas quem quiser no chat depois, eu quero saber o que é que vocês acham, eu não vou dar a resposta. Essa daqui é uma imagem que veio de um social influencer americano, que ele faz muitas receitas. Só que eu vou dar um gapzinho, um porém aqui para vocês. Ele faz receitas de cunho carnista e também cunho vegano. Eu sou uma pessoa vegana, então eu acho muito interessante ele se aventurar nesse meio e tentar trazer isso. E aqui eu trago uma diferenciação para vocês compreenderem como você pode ter uma receitinha, pode mudar alguns ingredientes, pode mudar a ordem, mas no final você vai entregar a mesma coisa, que é o valor, nesse caso aqui, um bolo. Então essa mesma coisa acontece com o framework. Então eu trouxe até o exemplo de como é que a gente consegue dar liga na diferenciação de um bolo comum e de um bolo vegano. A gente sabe, quem cozinha aqui, eu acredito que alguém já deve ter feito um cupcakezinho, um bolinho, um biscoito. A gente sabe que a base, de fato, é uma farinha e um fermento. Mas para dar liga, normalmente a gente usa ovo, óleo, leite, manteiga ou margarina. E o que é que muda quando a gente vai fazer um bolo vegano? Pouquíssimas coisas. Normalmente, o que fica na confusão mental é o que é que a gente vai usar para dar liga se a gente não usa ovo, se a gente não usa leite. Mas tem leite vegetal. A gente pode substituir a gordura por uma papinha de maçã, por um gel de chia. Então, quem já está conhecendo, está se aventurando, simpatizando por esse meio vegano, vai saber que isso daí vai dar no mesmo. E no final a gente vai ter esse bolinho delicioso. Então, acho que eu estou falando até de comida e já está no final da tarde, né? Um bolinho agora vai dar uma vontade.
Mas aí, isso daí é o que eu estou querendo trazer para vocês. A gente tem uma receitinha de bolo, que no caso que eu estou querendo mostrar é o framework que a gente está usando. Alguns elementos eles podem mudar. A organização pode até influenciar no denominador final, mas a gente sempre vai conseguir fazer um produto bem consolidado, que nesse caso é o nosso processo de fluxos. Então, isso acontece tanto no time de TI quanto no time de produtos, e pode até parecer óbvio, minha gente, mas a gente precisa solucionar essas coisas porque o processo e o fluxo é uma dor que um profissional de design de experiência tem. Porque a gente tem aquele senso comum que a tangibilização do processural é morosa, é difícil, é uma construção que leva tempo, e isso daí não é mentira. Mas a gente pode torná-la, de certa forma, divertida, a gente pode tornar ela de forma otimizada, se você tiver isso claro, e cada um, se tiver a frequência de usar um framework, ele pode adaptar a sua forma, deixando ele muito mais único e trazendo um valor muito mais seu, que vai adequar até o seu trabalho. A gente que, como profissional de design de experiência, tem até um problema de resiliência, porque a gente se abraça tanto ao nosso produto, a solução que a gente está fazendo, que no final a gente não consegue se afastar do nosso filho. Mas isso daí mostra que o valor foi tanto, se empenhou tanto, e justamente que foi no desenvolvimento desses processos que isso aconteceu. E agora, dando essa recalchutada final sobre tudo o que eu falei, exemplifiquei, por que eu estou dizendo que essa essencialidade é tão importante? Porque nesse meio tempo que eu estou trabalhando na Brain Innovation, eu percebi que a gente tinha uma dor, que era a definição de processo de produtos. Como é que a gente poderia visualizar ele de uma forma mais fácil? E essa minha compreensão veio a partir do momento de que eu tinha uma racionalização muito normal, que era do meu dia a dia, do meu cotidiano, para poder definir cada um dos meus fluxos, mas as pessoas, no geral, não tinham essa noção. Então, eu tive aquele estalo, aquele insight, de começar a desenvolver um framework que fizesse sentido. E é o que eu vou compartilhar com vocês, e vocês, porventura, terão acesso. Está um pouquinho pequeno, mas eu vou explicar. Vocês podem acessar através desse QR Code. Depois, qualquer coisa, podem falar comigo no LinkedIn, é fácil de me achar, Raira Isabel, só procura lá e vocês podem falar comigo. Mas aqui, só para vocês compreenderem como é que funciona. Isso daqui são raias e elas estão mensuradas a partir de entregáveis parecidos com o Double Diamond. Então, a gente tem um processo de descoberta, a gente tem um processo de definição, de desenvolvimento, entrega e follow-up. E em cada um deles eu coloco métricas, já que são dentro desses bloquinhos coloridos, e indicadores de sucesso, que são essas frases que estão um pouquinho abaixo. Então, só para vocês terem noção, como é que isso poderia acontecer? Onde tem as métricas, que são nesses retângulos coloridos arredondados, eu boto questionamentos que eu preciso fazer. Então, o que é que a gente se questiona quando a gente está descobrindo? Onde é que eu vou entrar? Quem é o meu stakeholder? Como eu vou alcançar ele? Qual é o perfil dele? Então, isso daí são pontos que você pode tangibilizar. Nesse segundo ponto, a gente vai fazendo a quebra dos indicadores. Então, são as métricas de sucesso que a gente vai definir a partir dessas perguntas. Então, elas podem mudar, dependendo do produto ou a fase do processo que você está desempenhando. E em cada uma delas, a gente reproduz da mesma forma, botando as perguntas que fazem sentido e botando as métricas de sucesso que também fazem sentido. E aí, depois que a gente tem tudo isso bem organizado e tangibilizado, a gente cria alguns fluxos, que são tipo, de que para quem, se é para o usuário ou se é para o produto final, e como isso daí vai dar no fator, que é aquele retângulo verde. É o fator final, a dor raiz, o problema que a gente está precisando solucionar, e em cada um desses blocos a gente vai ter uma resposta. Então, assim, fica muito mais fácil de você saber, eu preciso fazer um blueprint. Faz esse passo a passo antes, que você vai saber como é que você precisa se comunicar, você vai saber de como é que você vai focar no seu stakeholder, qual é o ponto de front stage que você vai ter que atacar, quais são os canais que você vai ter que alcançar, qual é o back-end que você precisa fazer, quais são os pontos de contato que você vai ter com esse cliente final, ou influenciador final. Então, isso daqui facilita muito o dia a dia e otimiza o tempo do profissional de design de experiência. Mas, lógico, isso aqui eu estou trazendo para a vivência da gente, mas pode ser aplicado por um desenvolvedor, pode ser aplicado por um role de marketing, pode ser aplicado até para um Scrum, porque está baseado
na metodologia, dentro da metodologia Agile, né? Então, eu acho que, na minha compreensão, esse framework, para quem for usar, tiver a oportunidade de usar acessando esse QR Code, vai ser um momento muito rico. E eu acho que vai ser um desenvolvimento de agregar valores e compartilhamento. Então, vou até querer saber de vocês depois, quem quiser conversar comigo, sobre como é que foi o impacto de usar essa ferramenta, porque no meu dia a dia agiliza e facilita demais. E eu acho que é isso, gente. Eu acredito que essa palestra ela foi mais de compreensão da bagagem em construção do que eu estou fazendo, do que eu quero entregar, do que eu acho interessante compartilhar com outras pessoas, que quando a gente fica muito fechado numa caixinha, isso daí dificulta demais, né? Então, é uma cultura que está meio que enraizada dentro de um profissional de design de experiência, dentro de um profissional que está atuando na metodologia Agile, é sempre se provocar e buscar o compartilhamento de ferramentas que ele está desenvolvendo. A gente pode encontrar até erros, buracos lá no que eu estou fazendo, mas é a partir deles, de cada um ir comentando e apontando onde é que pode ter uma melhora, que a gente vai crescer, e isso mutuamente vai criando uma organicidade e uma comunidade que vai se retroalimentando. Então, obrigado pela oportunidade. Eu acho que essa palestra sintetiza muito o que eu quero trazer, que é a visão de um profissional de design de experiência.